Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra a memória dos santos mártires Cosme e Damião. É sempre interessante nesse dia explicar que são santos católicos. Embora na Umbanda, no Candomblé, existam entidades que eles chamem assim, isso é devido ao sincretismo. O sincretismo é uma mistura indiscriminada de elementos religiosos diversos. Quando os negros africanos vieram para o Brasil, eles foram impedidos de manifestar a sua religião, de cultuar as suas entidades. Então eles, para que continuassem cultuando as suas entidades, eles chamavam os seus orixás, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, os orixás mirins, eles chamavam pelos nomes católicos, para que eles continuassem cultivando as suas entidades, mas dando a entender aos senhores feudais que eles tinham aderido à religião dos seus senhores. Então, houve essa mistura. Então, hoje em dia, vocês vão encontrar lugares espíritas ou de candomblé que vão dizer que estão cultuando hoje e amanhã São Cosme e Damião, quando são realidades totalmente diferentes. Não são orixás mirins, ibejis, nem ierês. Eram adultos. Quem foram, então, São Cosme e Damião? Nós estamos aqui, eles nasceram por volta do ano 260 da era cristã, e eram médicos, eram cristãos, irmãos. Não se sabe bem se eram irmãos gêmeos, mas eram irmãos e eram médicos. E eles resolveram, pela sua devoção, pelo seu amor a Cristo, eles fizeram da sua profissão uma ocasião para ganhar os corações para Cristo. Isto é, eles resolveram não cobrar nada pelas consultas, sacrificando, renunciando ao dinheiro, para que aquilo fosse um testemunho do seu amor a Cristo, do seu amor, da sua caridade evangélica. Mutatis mutandis, quer dizer, mudando aquilo que deve ser mudado, é uma atitude semelhante à de São Paulo, que não queria receber ajuda financeira de comunidade alguma, só recebeu dos filipenses, mas não queria receber ajuda financeira de nenhuma comunidade, para ele de alguma maneira não ser comparado aos pastores da época que pregavam o evangelho com interesses econômicos. Então, como existiam muitos charlatães, homens que exerciam a medicina com interesse financeiro, eles então resolveram renunciar a este direito, de modo que eram chamados de anárgiros, isto é, inimigos do dinheiro, ou, segundo uma outra tradução, aqueles que não se deixavam vender, que não se deixavam comprar. Pois bem, então São Cosme e Damião exerciam a medicina, e como homens devotos e de oração, Deus abençoou o seu ministério, de modo que muitas pessoas eram curadas. Isto é, a proporção era uma comparação desproporcional entre aqueles que exerciam a medicina, e as pessoas não alcançavam sucesso algum. E com São Cosme e Damião, as pessoas não só eram curadas no corpo, mas também alcançavam a felicidade na alma. Isto é, encontravam a Cristo, e isso, independentemente da cura física, lhes dava um novo sentido na vida. E as conversões começaram a ser abundantes. Um crescente número de conversões, de modo que o imperador Diocleciano, que já tinha
iniciado uma grande perseguição aos cristãos. Estamos aqui já no finalzinho do século III para início do século IV. Nesta grande perseguição, São Cosme e Damião foram presos e foram levados diante do magistrado para que renunciassem à fé. Meus irmãos, é interessante lembrar que os cristãos presos por ocasião da perseguição, eles tinham a oportunidade de renunciar. Isto é, não é que eles eram presos e logo eram mortos. Não, eles eram mortos porque eles insistiam em crer. Então aqui nós vemos a fortaleza, a virtude que se manifesta de uma maneira muito mais clara. Porque não é, eles eram cristãos e foram presos e simplesmente mortos. Não, o objetivo dos magistrados da época e dos imperadores era dissuadi-los, era persuadi-los a desanimar, a renunciar à fé. Não era interessante que tantas pessoas fossem firmes na fé ao ponto de renunciar à própria vida, porque eles iriam levantar a pergunta: ora, por que é que essas pessoas estão morrendo pela fé? O que é que esta fé tem de diferente? O que é que esta religião tem de diferente? O que é que o Deus deles tem de diferente, de modo que estes seguidores morrem por ele, enquanto que nós não estamos dispostos a fazer o mesmo? Os pagãos não morriam pela sua fé. Os pagãos não morriam pelas suas divindades. Os pagãos, eles procuravam as suas divindades com interesses outros, com interesses imanentes. Eles procuravam as divindades com interesses terrenos. Eles queriam ter vida boa, eles queriam ter prosperidade, eles queriam ter saúde, eles queriam ter riqueza. Enquanto os cristãos buscavam o seu Deus, sabendo que, por causa dele, eles perderiam riqueza, eles perderiam conforto, eles perderiam segurança e eles perderiam a saúde porque iriam morrer. Então, o que é que o Deus deles tem e oferece que os nossos não oferecem? Oferece a vida eterna. Aqui está a diferença crucial. Os que creem em Cristo creem porque buscam a vida eterna. É este o valor primeiro, sem o qual nada mais há significado. São Paulo mesmo disse: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e nós somos os mais dignos de pena, porque se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. E se nós não ressuscitarmos, não existe vida eterna para nós. Se for só para esta vida que nós nele colocamos a nossa fé, não tem significado algum. São Paulo disse isso. E os cristãos compreenderam claramente esta verdade. Pois bem, foram então levados São Cosme e Damião e foram convidados a renunciar à fé. E eles disseram que não renunciariam a Cristo e à verdade por causa daqueles deuses, porque eles eram tidos como bruxos e que incitavam os outros a renunciar, a não adorar os deuses romanos. Vocês podem imaginar agora a tristeza de São Cosme e Damião de verem os seus nomes ligados com divindades outras, né? Com divindades pagãs, porque foi exatamente por causa disso que eles morreram, porque eles não queriam se coadunar, se ligar a nenhum culto pagão. Então, o imperador decretou que eles fossem colocados junto a um muro e ali fossem apedrejados e recebessem flechadas. Eles foram levados e 4 soldados foram selecionados para que os apedrejassem e dessem flechadas, e eles não morreram. Leve em consideração que
A técnica de apedrejamento era uma técnica de morte cruel. Então a pedra não podia ser muito grande para não matar logo, nem muito pequena para que não causasse dano. Então a pedra é mediana. Então eles foram apedrejados, receberam flechadas e dizem os escritores que eles não morreram. E isso enfureceu o imperador, porque não queria conceder a eles a morte concedida aos romanos, que era por decapitação. Você sabe que São Paulo, por exemplo, foi decapitado porque ele era cidadão romano. São Pedro já foi morto crucificado de cabeça para baixo. Então eles não deveriam receber esta morte, mas como não foram mortos pelas pedras nem pelas flechas, então o imperador, a contragosto, concedeu a eles este tipo de morte, concedida apenas aos cidadãos romanos. Muito bem, meus irmãos, diante disso então, em que isso deve inspirar a nossa vida? Nós estamos celebrando a Santa Eucaristia e fazendo memória a São Cosme e Damião. O que é que isso deve impulsionar na nossa vida? Em cada missa que nós participamos, nós devemos sair dali com um desejo novo de Deus, com algo que nos impulsione na nossa fé. Pois bem, em que isso pode nos impulsionar a fé? Em tantas coisas que já foram faladas até agora, mas eu gostaria de salientar um outro ponto. Na leitura de hoje, vocês sabem que a igreja tem a liturgia das horas, aquele livro que o Papa, os bispos, os cardeais, os padres, os religiosos, os leigos, todos os fiéis leigos podem rezar. Os padres, bispos e o Papa devemos rezar, temos o compromisso de rezar. Pois bem, neste livro, hoje, Memória de São Cosme e Damião, vem uma leitura de Santo Agostinho, em que ele cita o Salmo 115, dizendo: é preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus santos. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê, meus santos? Se alguém chegasse para você e dissesse: isso não é uma frase sádica, Deus que se compraz, Deus que se alegra com a morte daqueles que o amam, o que é que você explicaria? Por que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos? Porque quando nós estamos dispostos a morrer com Cristo, nós nos unimos mais do que nunca com Ele, tendo uma vida e uma morte semelhante à sua, amando mais do que a nós mesmos, vivendo isto que nós ouvimos no Evangelho de hoje: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quer dizer, é maravilhosa, é preciosa aos olhos do Senhor alguém que ama a Deus de tal maneira ao ponto de chegar ao desprezo de si mesmo e da sua vontade. Meus irmãos, se não houver isso na vida espiritual, nós nunca seremos livres dos pecados. Se nós não estivermos dispostos a amar mais a Deus do que a nós mesmos, nós nunca nos livraremos do pecado. Por quê? Porque o pecado, lembra que eu já falei várias vezes que ninguém peca por ascese, que ninguém peca porque é ruim. O pecado sempre se apresenta como algo interessante, pelo menos naquele momento. De modo que, se você não estiver disposto a dizer não a mim, não a minha vontade, mas a Deus, a glória a Deus, a vontade de Deus seja feita, se você não de alguma maneira se desprezar e colocar Deus e a sua santa vontade em primeiro lugar, você nunca abandonará o pecado, nem muito menos morrerá por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por isso que é belo aos olhos de Deus o mártir, seja o mártir de fato, aquele que derrama o seu sangue por Cristo, seja o mártir
que vive o martírio branco, a renúncia contínua da própria vontade. Renunciando a cada dia. Celebrar participar da Santa Missa, celebrar um mártir, é pedir a Deus que Ele coloque na nossa vida e no nosso coração esta mesma motivação interior, esta mesma vontade. Santo Agostinho, ele confirma esta sua afirmação quando ele diz: vocês vão comungar. Ele usa a imagem o quê? Que nós estamos diante de uma grande mesa e vamos partilhar daquela grande refeição. Vou ler aqui suas próprias palavras. Sentastes à grande mesa, observa com cuidado o que te oferecem, porque a mesma coisa tu deves oferecer. Repito, observa com cuidado o que te oferecem, porque a mesma coisa tu deves oferecer. O que é que nos é oferecido? Cristo. Cristo se oferece a si mesmo, e aqueles que dele comungam devem estar dispostos a si mesmos se oferecer. Quem comunga da grande mesa recebe aquele que se dá, e deve estar disposto a fazer a mesma coisa, se dá também por amor a Cristo, dá a própria vida por amor a Cristo. A grande mesa é aquela em que as iguarias são o próprio Senhor da mesa. A grande mesa é aquela em que o próprio Senhor da mesa se oferece. Ninguém alimenta os convivas com a sua pessoa. Nós alimentamos, nós chamamos alguém para uma refeição, nós damos outras coisas como alimento. Então Santo Agostinho diz: ninguém alimenta os convivas com sua própria pessoa, mas assim procede o Cristo. É Ele quem convida e é Ele quem se dá como alimento. Ele é o pão e a bebida. Portanto, os mártires reconheceram o que comeram e o que beberam para fazerem a mesma coisa. Que nós, meus santos, recebendo o corpo e o sangue de Cristo, e aqueles que por algum motivo não vão recebê-lo, mas que estão comungando da sua palavra, que peçam a nosso Senhor: meu Deus, eu quero também me oferecer. Ou talvez você deva dizer: meu Deus, eu querer me oferecer. Eu ainda não te amo de tal maneira a desprezar a minha vida. A minha vida ainda me é muito preciosa. A minha vida ainda me é muito importante, de modo que eu me agarro de tal maneira que não quero me oferecer a Ti. Me ajuda, Senhor. Por intercessão dos santos mártires, São Cosme e Damião, concede-me a graça de eu também, na minha vida, a Ti me oferecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir a Deus que Ele coloque na nossa vida e no nosso coração esta mesma motivação interior, esta mesma vontade. Santo Agostinho, ele confirma esta sua afirmação quando ele diz: vocês vão comungar. Ele usa a imagem o quê? Que nós estamos diante de uma grande mesa e vamos partilhar daquela grande refeição. Vou ler aqui suas próprias palavras. Sentastes à grande mesa, observa com cuidado o que te oferecem, porque a mesma coisa tu deves oferecer. Repito, observa com cuidado o que te oferecem, porque a mesma coisa tu deves oferecer. O que é que nos é oferecido? Cristo. Cristo se oferece a si mesmo, e aqueles que dele comungam devem estar dispostos a si mesmos se oferecer. Quem comunga da grande mesa recebe aquele que se dá, e deve estar disposto a fazer a mesma coisa, se dá também por amor a Cristo, dá a própria vida por amor a Cristo. A grande mesa
é aquela em que as iguarias são o próprio Senhor da mesa. A grande mesa é aquela em que o próprio Senhor da mesa se oferece. Ninguém alimenta os convivas com a sua pessoa. Nós alimentamos, nós chamamos alguém para uma refeição, nós damos outras coisas como alimento. Então Santo Agostinho diz: ninguém alimenta os convivas com sua própria pessoa, mas assim procede o Cristo. É Ele quem convida e é Ele quem se dá como alimento. Ele é o pão e a bebida. Portanto, os mártires reconheceram o que comeram e o que beberam para fazerem a mesma coisa. Que nós, meus santos, recebendo o corpo e o sangue de Cristo, e aqueles que por algum motivo não vão recebê-lo, mas que estão comungando da sua palavra, que peçam a nosso Senhor: meu Deus, eu quero também me oferecer. Ou talvez você deva dizer: meu Deus, eu querer me oferecer. Eu ainda não te amo de tal maneira a desprezar a minha vida. A minha vida ainda me é muito preciosa. A minha vida ainda me é muito importante, de modo que eu me agarro de tal maneira que não quero me oferecer a ti. Me ajuda, Senhor. Por intercessão dos santos mártires São Cosme e Damião, concede-me a graça de eu também, na minha vida, a ti me oferecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.